Graça e paz, irmãos e irmãs. Que Deus esteja nos abençoando mais uma vez, nesta noite. Esse mês todo, a proposta é falarmos sobre oração. E, novamente, nós vamos falar e ler o texto de Mateus 6, do 9 ao 13, que é bem conhecido dos irmãos, que diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Muitas pessoas têm dúvida a respeito da oração. Não sabem muito bem o que falar, não sabem muito bem como fazer. E uma das dúvidas que nós geralmente temos é: será que eu posso pedir bênçãos materiais? Será que Deus me ouve pedindo bênçãos materiais? Essa dúvida é carregada conosco enquanto nós oramos. Por um lado, tem pessoas que só pedem bênçãos materiais. A oração é só pedir. Por outro lado, tem pessoas que não se atrevem a pedir nada, porque acreditam que Deus tem coisas maiores a fazer ou melhores a fazer, e aí ele não vai ficar, ouvindo um pedido tão pequeno como o meu. Será que a Bíblia responde a essa questão? Nossas dúvidas são, sim, respondidas pela Bíblia. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e meditar um pouquinho sobre isso. A petição que está na oração do Pai Nosso. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a petição, vamos relembrar o que nós já aprendemos no domingo anterior? Nós aprendemos que Deus está nos ensinando a orar, porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento adequado com Ele. Ele deseja que o nosso coração seja trabalhado à medida que nos aproximamos dEle. Por isso, Ele modela para nós essa oração e providencia no Pai Nosso um vocabulário apropriado. E esse vocabulário nos dirige a uma verdadeira espiritualidade. Nós temos na Bíblia outros exemplos de oração. O livro dos Salmos traz várias delas. E as orações nos Salmos são praticamente cantadas. Mas tem várias orações nos Salmos. Mas Deus deixa para nós uma estrutura fundamental, que é a oração dominical. E essa oração nos encaminha a ficar mais perto de Deus. Nós temos no início da oração, Pai Nosso. São palavras de contemplação, que nos ajudam a descansar no Senhor. Nós temos também o santificado, que é a manifestação da nossa gratidão. Nós oramos: venha o teu reino, entendendo que o domínio de Deus é percebido na nossa vida e no mundo. Nós oramos: seja feita a tua vontade, pedindo a Deus que discipline o nosso coração e nos ensine a esperar nele por todas as coisas. Quando nós aprendemos toda essa parte inicial da oração do Pai Nosso, então nós podemos avançar. E ao iniciar a oração, glorificando e contemplando a Deus, logo depois, Deus diz assim, é como se Ele estivesse dizendo assim: agora sim, vocês já contemplaram e adoraram o meu nome, agora vocês podem pedir o que quiser. E o primeiro pedido que nós encontramos logo depois da adoração e da contemplação
a Deus é o pedido pelo pão. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se quiséssemos resumir o ensino que está presente nessa petição, eu posso dizer que pedir o pão diário nos abre a visão sobre as provisões de Deus. E esse é o título do nosso sermão hoje, as provisões de Deus. Nós podemos encontrar nesse pedido 3 aspectos: a provisão material, a provisão relacional e a provisão para o coração. Pedir o pão diário abre os olhos para as provisões de Deus. O primeiro aspecto é a provisão relacional. A provisão relacional que está na oração do Pai Nosso nos mostra que nós somos tratados como pessoas. E nesse pedido, nós podemos ver que Deus se importa conosco. O pão nosso nos dá hoje. O movimento agora é em direção a nós, como se Deus dissesse: eu quero ouvir você. Quero saber o que você precisa. É essa movimentação de Deus para nós. Jesus nos ensina que coisas básicas, como o pão de cada dia, fazem parte da dinâmica do nosso relacionamento com Deus. E por isso, não devem ser excluídas da nossa vivência de espiritualidade. A provisão relacional de Deus nos mostra um Deus que deseja estar próximo de nós, cuidando da salvação da nossa alma, mas ao mesmo tempo, Ele cuida das coisas que nós experimentamos e precisamos no nosso dia a dia. E é aqui que Deus nos ensina a pedir o pão. Pedir o pão. Você pode olhar a oração toda e você pode estar pensando aí, sentadinho, você pode estar pensando: Deus já sabe o que eu quero. Deus sabe exatamente o que eu preciso. O Salmo 139 nos diz que antes mesmo de falar, Deus já conhece o que eu vou dizer. E essa é a beleza dos relacionamentos. Eles são desenvolvidos através da comunicação. Comunicação. Eu não sei se todos aqui sabem, mas eu tenho um neto autista. O Lucas, hoje, está com 7 anos. E ele é um autista não verbal. Algumas palavras técnicas a gente tem que aprender, né? E para falar corretamente. Ele é um autista não verbal. Ou seja, ele não fala. Ele não fala. Uma das terapeutas do Lucas nos orientou, e o Lucas, cada vez que ele precisa de alguma coisa, ele aponta o que ele quer. E a gente corre e vai fazer o que ele quer. Mas uma das terapeutas do Lucas nos orientou a esperar que ele pedisse. Era para a gente parar quando ele apontasse alguma coisa, conversar com ele e dizer: ah, é água que você quer? Então repita água. Ah, é pão que você quer? Então repita pão. Esse processo de educação nos faz ensinar a criança a falar, nos faz ensinar a criança a pedir. Nós desejávamos sempre dar tudo aquilo que ele queria, mas nós queríamos ensiná-lo a se comunicar. Deus faz isso conosco também. Deus faz isso conosco também. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir o pedido dos nossos lábios. Ele quer que a gente fale. Ele nos ensina a provisão relacional. E ali Ele fala: eu me importo com você, fale comigo. Fale comigo. Tá certo que nem sempre a gente fala mansinho com Deus, né? Às vezes a gente fica bravo e a gente briga e a gente se revolta com muitas coisas,
mas falem com Deus. Falem com Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isto, a falar com Deus da maneira correta. Na provisão relacional, ouvimos Deus dizendo que Ele se importa conosco. Então, nós podemos ir para o segundo aspecto dessa oração, que é a provisão material. Na provisão material, nós ouvimos Deus falar que Ele se importa com o nosso corpo e Ele se importa com as nossas necessidades materiais. O que é o pão? O pão é um reflexo das nossas necessidades materiais. Nós pedimos provisão para o nosso corpo, pedimos a Deus alimentos, roupas, moradia. Se você se sente constrangido ao pedir a Deus essas coisas, veja a oração do Pai Nosso. O cristianismo, ele não faz separação entre alma e corpo, é tudo uma coisa só. Então, Deus se importa conosco num todo, numa totalidade. Quando oramos pelo pão nosso de cada dia, nós confessamos a Deus que nós somos fracos, que nós somos pobres, que nós somos criaturas necessitadas e que nós suplicamos a Ele que tome conta de nós. Pedimos pão como a mais simples das nossas necessidades materiais, mas nessa palavra, pão, nós incluímos todas as necessidades do nosso corpo. Jesus quer que oremos pelo pão de cada dia, não pelo pão semanal, não pelo pão mensal. Ele quer que confiemos em Deus diariamente. Ele nos manda orar pelo nosso pão de cada dia, para que nos lembremos de que toda e qualquer dádiva vem das mãos de Deus. E eu estava aqui quase falando para o Nilson parar, que ele estava entrando na minha pregação, a hora que ele começou a falar. Que tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Todas as dádivas vêm da mão de Deus. Mas, irmãos, só um parênteses. É provisão de Deus, né? É a visão de Deus para nós. Não foi combinado. Só pedi para ele falar um pouquinho sobre os dízimos e as ofertas. E quase que ele fala uma parte do sermão aqui. Mas é Deus que age, né, nas nossas vidas. E essa sincronia, né, é Deus que faz. É Deus que move o nosso coração. Pois bem, nós temos uma provisão relacional, nós temos uma provisão material e temos um terceiro aspecto, que é a provisão para o coração. Pedir pão nos ensina a disciplinar o coração. Deus nos ensina primeiro a pedir o pão, o básico. Pão é o básico. Deus nos ensina a pedir o básico, aquilo que é mais simples para o nosso sustento. Ele nos ajuda a enxergar o que é básico, o que é fundamental e como nós precisamos desse aprendizado. Frequentemente nós caímos na armadilha de pedir coisas demais, ou de pedir coisas que nós não podemos cuidar ou não podemos ter, pedir coisas impossíveis que a gente não vai conseguir manter. Mas a gente muitas vezes cai nessa armadilha de pedir. É assim com os nossos filhos, e quem tem filhos aí sabe que muitas vezes eles pedem coisas impossíveis. É assim com nossos filhos e nós somos assim com Deus também. A gente pede muitas vezes coisas impossíveis. Deus nos dá tantas coisas e temos a capacidade de caminhar descontentes e reclamar de tudo. Não conseguimos descansar. Cobiçamos e desejamos ter mais e mais. Acreditamos que seremos felizes se nós tivermos mais e mais. Então a oração nos faz olhar para o pão e nos satisfazer com o pão.
Não se esqueçam que Deus pode realmente dar muito mais. Porém, o aprendizado dessa oração nos faz perceber que não precisamos de muitas coisas se o nosso coração estiver em Deus. O padrão da reforma protestante foi esse: viver com o essencial. Na época da reforma, era tudo ostentação dentro da igreja. E na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a pedir o básico. Deus deseja, então, que nós nos contentemos com a simplicidade. E assim, Ele derrama muitas bênçãos sobre nós. Essa simplicidade também nos ensina a depender de Deus em tudo. Olhem de novo a oração. Pedimos o pão nosso de cada dia. Se você é ansioso, logo vai querer fazer uma provisão de pão. Eu vou pedir pão aí para a semana toda. Eu quero bastante, eu vou pedir para a semana toda. Jesus nos ensina essa oração e nós nos lembramos então do povo de Deus no deserto. Lembram do que aconteceu no deserto com o maná? A experiência que eles tiveram com o maná era para eles guardarem o pão, pegarem o pão de manhã, o maná de manhã, e guardarem para a semana toda? Não, era para o consumo daquele dia. Deus derrama o maná sobre o povo e Ele diz assim: peguem somente o necessário para hoje. Para hoje. O ensino aqui é descansar e confiar em Deus. Confiar que amanhã Ele vai prover. Confiar que amanhã Ele vai fazer o melhor por cada um de nós. Nele deve estar a nossa confiança. A oração do Pai Nosso nos leva a confiar em Deus e acreditar na providência dEle o tempo todo. A oração nos faz enxergar que Deus provê cada dia e Ele não falha em nenhum dia sequer. Ele não falha. Então, nessa oração, nós enxergamos que Deus se importa conosco, Ele zela pelo nosso corpo, Ele zela pelas nossas necessidades materiais, Ele nos faz contentar com o que temos e Ele nos ensina a depender dEle, vivendo um dia de cada vez. Jesus nos revela um Deus que quer que nós nos voltemos para Ele, mas Deus também se volta para nós, Ele também olha para nós. A oração do Pai Nosso ajusta o nosso olhar para ver o que é importante. Nem tudo que a gente quer é importante. Nem tudo que a gente acha que precisa, realmente a gente precisa. João 6, do 30 ao 35, ele diz assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando pedimos pelo pão, reconhecemos que a provisão de Deus se concretizará em nós, porque o pão da vida desceu do céu e morreu por nós para nos dar a salvação. O contexto onde a oração do Pai Nosso está inserida claramente revela o propósito dessa oração ensinada. E esse propósito é jamais servir de mantra para nós, enquanto cristãos. Então, ao ensinar a oração do Pai Nosso,
O objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração aos seus seguidores e não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Por vezes, nos faltam palavras para orar. Desculpe a minha emoção. Mas eu não consegui orar por um tempo depois do falecimento dos meus pais. E por vezes nos faltam palavras para orar, para nos achegarmos a Deus em oração. E a oração do Pai Nosso pode ser feita a Deus, porque ela é uma oração completa e ela é uma oração que a gente não esquece. Geralmente, a gente decora e a gente não esquece. Até mesmo os cristãos mais experientes, no momento em que faltam as palavras para orar, eles dizem assim: como eu devo orar? O que eu devo falar nesse momento? A oração do Pai Nosso é uma oração que tem uma resposta definitiva a qualquer questionamento. Por isso, o correto é que oremos a oração do Pai Nosso, aplicando-a à nossa realidade. Em outras palavras, nós devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para nós. É um exemplo deixado para nós fazermos também as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus por sua glória, por seu reino e por sua vontade. E só então, depois disso, é que nós devemos clamar por nossas necessidades físicas, espirituais e confessar os nossos pecados. O grande ensino aqui é buscar em Deus a saciedade das nossas necessidades. Isso não significa que nós devemos orar e não fazer nada, ficar esperando Deus nos servir, que as coisas vão cair do céu. Não. Significa que, munidos de um sentido de vida muito bem claro, nós buscaremos andar nos caminhos de Deus, trabalhamos com a força que Ele nos dá, buscaremos deixar algum legado abençoado a este mundo. E enquanto vivemos nossa vida dessa forma, Deus nos saciará em nossas necessidades de hoje. Para concluir, infelizmente, nós temos construído muros altos que nos têm impedido de enxergar a grandeza do cuidado de Deus nas pequenas coisas da vida. Isso acontece porque a ideia de que Deus é grande e tem que fazer coisas grandes. Geralmente, quando a gente pede para alguém, né? Agora nós vamos abrir para os testemunhos. Alguém quer dar um testemunho? A gente fica pensando na nossa cabeça em coisas grandiosas e maravilhosas, coisas extraordinárias que aconteceram na nossa vida para a gente dar o testemunho. Porque são coisas maravilhosas e extraordinárias que a gente ouve as pessoas falando. Nós muitas vezes temos uma visão distorcida de Deus, criando a imagem de um Deus da Bíblia. É um Deus de coisas extraordinárias, mas Ele também é um Deus das coisas simples. É o Deus que cuida do seu povo diariamente, enviando a provisão de alimentos e roupas. Quando nós reconhecemos o cuidado de Deus no pão de cada dia, nós descobrimos que as coisas comuns já são evidências da provisão extraordinária do Senhor na nossa vida. Eu desejo que em 2025 você tenha a habilidade de encontrar beleza
no cuidado diário de Deus e na provisão que Ele trará para a sua casa, e que as pequenas bênçãos do Senhor sejam vistas por vocês, agradecidas por cada um de vocês, e que Ele derrame muitas e muitas bênçãos sobre sua vida e sua família. Amém?